Talvez você tenha vindo para esse vídeo porque você se deparou com questão desse tipo aqui, ó. Enem 2021, para a correção do pH da solução nutritiva preparada. Ou talvez você tenha lidado com esse tipo de questão aqui, ó. Enem Digital 2020, a substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo é. Para você responder esse tipo de questão, você tem que saber, dentre outras coisas, o que é o caráter de um sal. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o professor Vitor Piauí e esse é o canal Natureza ao Cubo. Se você curte esse conteúdo, se você gosta de química, se você gosta de ciências, ou se você simplesmente precisa da química para poder fazer a sua prova, o seu vestibular, o seu Enem, considere se inscrever aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e compartilhe ele com algum colega, com algum amigo que você acha que também vai se beneficiar desse conteúdo. Ajuda bastante o canal e eu te agradeço de coração. Bora que eu vou te mostrar como que a gente consegue determinar o caráter de um sal. Para a gente falar sobre caráter de sal, a gente tem que relembrar algumas coisas. Então eu preciso que você tenha alguns pré-requisitos, como por exemplo, ligação química, especificamente a ligação do tipo iônica. Então entender como que essa ligação acontece. Se você não lembra, se você precisa de mais aprofundamento nessa área, deixa aqui nos comentários que, se houver demanda, eu vou também gravar um vídeo sobre as ligações químicas. Mas eu preciso que você lembre pelo menos da ligação iônica. A segunda coisa que eu preciso que você lembre é o próprio sal, né? O que é um sal? Qual é a reação química que gera um sal? Lembra que é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então eu preciso que você lembre o que é um sal, de onde que ele veio, e aí se ele vem de um ácido ou de uma base, eu também preciso que você tenha alguns conhecimentos sobre ácido e base, como por exemplo, saber montar a fórmula de um ácido e de uma base, dar nome e principalmente, para determinar o caráter de um sal, você tem que conhecer as forças dos ácidos e das bases. O que é um ácido fraco, o que é um ácido forte, o que é uma base forte, o que é uma base fraca. Preciso que você tenha esses pré-requisitos para que a gente comece a falar sobre caráter de sal. Antes da gente começar, vamos relembrar o que é o sal. Acompanha comigo aí na tela. Ó. O sal ele é um composto iônico. Ele é formado pela ligação química entre um cátion, que é um íon de carga positiva, e um ânion, que é um íon de carga negativa. Como eles têm cargas opostas, essas cargas opostas elas se atraem e formam o que a gente chama de retículo cristalino, que eu estou representando para você aqui. Ó. Então o retículo cristalino do sal, ó, ele é formado por um íon positivo, que aqui está representado pela corzinha roxa, e por um íon negativo, que aqui está representado pela corzinha laranja. Então, por exemplo, se aqui for o NaCl, que é o sal mais famoso que a gente tem, né, o sal de cozinha, o Na+, estaria representado aqui pela cor roxa, e o Cl- estaria representado aqui pela cor laranja, tá bom? Então, o sal, ele é um composto iônico, é isso que eu quero mostrar para você, é isso que eu quero que você lembre. Sendo formado por ligações iônicas, tem algumas consequências aqui das características, das propriedades dos sais. Então, uma delas, por exemplo, é que ele é sólido à temperatura ambiente. Então, qualquer substância formada por ligações iônicas vai ter essa característica aqui, ó, de na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ele ser sólido, que como eu já repito, né, é o caso do NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, ele é sólido à temperatura ambiente. E a segunda coisa que a gente tem que lembrar é isso aqui, ó, que quando o sal ele entra em água, ele dissocia 100%. O que é dissociar? Esses íons que estão juntos no retículo cristalino, agora foi aí, ó. Esses íons que estão juntos, lá estão ligados quimicamente no retículo cristalino, quando a gente coloca ele em água, a água tem força para poder separar esses íons. Então dá uma olhadinha aqui nesse esqueminha que eu trouxe para você. Ó. Então você tem aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o NaCl, e quando você joga esse NaCl em água, os íons eles se dissociam, eles se separam. Ó. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O ânion cloro, nesse exemplo do NaCl, né, o ânion cloro ele fica aqui, ó, rodeado de moléculas de água, enquanto que o Na+ também, né, fica aqui rodeado de moléculas de água. A gente chama isso de solvatado. Então, quando o composto iônico, especificamente o sal, ele é jogado em água, ele fica com os seus íons solvatados. Uma segunda
propriedade que a gente tem do sal, uma segunda coisa que a gente tem que lembrar do sal é o seguinte, ó, deixa eu colocar para você aí, é que o sal ele tem solubilidade, tá bom? Então, sendo formado por ligações iônicas e sendo sólido a temperatura ambiente, ele vai ter o que a gente chama de solubilidade. E solubilidade é diferente de caráter, que é o que a gente vai tratar aqui. Nessa aula de agora, a gente não vai falar sobre solubilidade, tá bom? Solubilidade é outra coisa. Então, se você tem dificuldade aí de saber o que é solubilidade, se você quer saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários, que assim como para ligações químicas, se tiver demanda, vou gravar uma aula sobre solubilidade. Então, ó, não confunde solubilidade com caráter. O que a gente vai tratar aqui é o caráter de um sal. Tá, professor, você está falando bastante de caráter, mas o que é esse caráter então? Então, olha só, o sal, a gente tende a achar que ele é sempre neutro, né? Como ele vem de uma reação de neutralização, muitas vezes a gente erroneamente acha que só porque ele veio de uma reação de neutralização, ele vai ser sempre classificado como neutro, tá? Toma cuidado com isso. O termo neutralização é simplesmente porque um ácido está neutralizando uma base. Essa reação vai dar origem a um sal e a molécula de água. Mas esse sal que é gerado, não necessariamente ele vai ter caráter neutro. Então acompanha comigo aqui, ó. A gente já falou, né, o sal ele pode ter o caráter neutro. O que significa dizer que um sal tem caráter neutro? Significa que quando a gente dissolve ele em água, ele vai trazer uma solução com pH igual a 7. Ou seja, ele não altera o pH da água pura. Uma água quando está pura, quando não tem nada dissolvido nela, ela apresenta pH igual a 7. Então, se esse sal, quando jogado em água, não alterar esse pH, continuar com pH igual a 7, a gente fala que ele é um sal de caráter neutro, tá bom? Só que além de ser de caráter neutro, o que aconteceu aqui? Voltou. Além de ser de caráter neutro, ele também pode ser classificado como um sal de caráter ácido. E aí o que vai acontecer? Se um sal for considerado de caráter ácido, quando você coloca ele em água, ele vai acabar baixando o pH. O pH lá vai ficar abaixo de 7, agindo como se fosse um ácido. Não quer dizer que aquele sal é classificado como um ácido, tá? HCl, H2SO4, não. É apenas o caráter dele. Quando ele se encontra em água, o que ele expressa, o que ele causa na água é uma acidez, assim como um ácido faz. Percebe? Então é por isso que quando a gente vai fazer aquelas questões lá de corrigir pH, você tem que considerar que um sal também pode ser utilizado, porque ele também pode alterar o pH. Não é somente as bases e os ácidos que alteram, não. Então volta aqui, ó. Ele pode ser classificado como um sal de caráter ácido, que é quando ele entra em água e abaixa o pH, deixa o pH abaixo de 7, ou ele pode ser considerado um sal básico, também chamado de alcalino. Ao contrário do sal ácido, o sal básico ou alcalino ele vai aumentar o pH da água. Então a água, quando está neutra, ela tem pH igual a 7. Um sal que é classificado como básico ou alcalino, quando entra em água, deixa uma solução com pH acima de 7. Deixa um pH. Mas vamos para o que interessa, né? Como é que eu consigo determinar o caráter de um sal? Como eu falei para você lá no início, para você saber determinar o caráter de um sal, você tem que conhecer a força do ácido e da base que deram origem a esse sal. Então, acompanha comigo aqui na tela, que você vai perceber como que a gente consegue fazer isso. Ó. Então, se os dois componentes que dão origem ao sal, o ácido e a base, forem fortes, não vai ter competição, né? Não vai ter quem ganhar. Os dois vão ter a mesma força. Então, o sal que eles vão dar origem é um sal de caráter neutro. Ou seja, esse sal gerado ele não tem possibilidade, ele não tem capacidade de alterar o pH da água. Como, por exemplo, ó, o NaCl. De novo, né, voltamos a ele, o exemplo mais clássico que a gente tem. Ele é um sal de caráter neutro. Por quê? Porque ele vem do HCl, que é o ácido clorídrico, e do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Um ácido forte, o ácido clorídrico, e uma base forte, que é o hidróxido de sódio, o NaOH. Como os dois são fortes, o sal que eles dão origem, que é o cloreto de sódio, é um sal de caráter neutro. Outro exemplo, sulfato de potássio, K2SO4. De quem que ele vem? Ele vem do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e vem do hidróxido de potássio, que é o KOH. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte, é um oxiácido forte, e o hidróxido de potássio é uma base forte. Como o ácido e a base que deram origem a esse sal aqui, ó,
o sulfato de potássio, ambos são fortes, então o caráter do sal vai ser neutro. Este sal não vai poder ser utilizado para corrigir um pH, beleza? Então fica atento com isso quando você for marcar lá suas questões, quando você for fazer suas questões na prova, certinho? Olha só, sal de caráter ácido. Como que vai ser originado um sal de caráter ácido? Pela reação de um ácido forte e de uma base fraca. Então, se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, qual é o caráter que vai prevalecer? Qual é o caráter que vai ganhar? O caráter do forte, que nesse caso é o caráter do ácido. Então, se o sal vem de um ácido forte e de uma base fraca, este sal vai ser considerado um sal de caráter ácido. Ele pode ser utilizado para corrigir um pH básico. Se na questão falar para você que o pH de tal coisa, de uma solução, do solo, está muito alcalino, muito básico, um sal de caráter ácido pode ser utilizado para corrigir esse pH. Como, por exemplo, o cloreto de amônio, o NH4Cl. Qual é o ácido e qual é a base que dão origem ao cloreto de amônio? É o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, se eu tenho um ácido forte, que é o HCl, e uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, o sal que eles vão dar origem, que é o cloreto de amônio, é um sal de caráter ácido, certinho? Outro exemplo, o nitrato de ferro 2 ou nitrato ferroso. Quais são os ácidos, qual é o ácido e qual é a base que dá origem a esse sal? Qual ácido? Ácido nítrico, o HNO3, que é um ácido forte. E qual base? O hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso, que é uma base fraca. Então, de novo, um ácido que é forte com uma base que é fraca vai dar origem a um sal de caráter ácido, certinho? E por fim, você já deve estar imaginando aí que um sal de caráter básico exatamente vai ser formado pela reação entre um ácido fraco e uma base forte. Então, é o contrário do sal ácido. Se é a base quem é forte e o ácido for fraco, o sal que vai ser originado vai ter caráter básico ou caráter alcalino. Significa o quê? Significa que ele pode ser utilizado para corrigir um pH ácido, como de fato esse primeiro sal aqui é, o bicarbonato de sódio. Quem é o ácido que dá origem ao bicarbonato de sódio? É o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. Quem é a base que dá origem ao bicarbonato de sódio? É o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Base forte com ácido fraco, o sal formado vai ter caráter básico. A gente usa o bicarbonato de sódio aonde? Quando a gente está com aquela queimação no estômago, azia, má digestão, você toma sal de fruta. O sal de fruta nada mais é do que uma grande quantidade de bicarbonato de sódio. Tem outros compostos também, compostos básicos, mas principalmente o bicarbonato de sódio, que é quem vai agir para aliviar essa acidez do estômago, tá certo? Lá no estômago ele não vai neutralizar, não vai zerar a acidez do estômago, porque o estômago precisa estar ácido. Mas ele age quando o estômago está mais ácido do que ele deveria. Aí ele vem lá e corrige esse pH um pouquinho, certinho? Outro exemplo aqui, o sulfeto de lítio. Qual é o ácido que dá origem ao sulfeto de lítio? O ácido sulfídrico, que é um ácido fraco. Qual é a base que dá origem ao sulfeto de lítio? O hidróxido de lítio, que é uma base forte. Sendo uma base forte e um ácido fraco, o sal que eles vão dar origem é um sal de caráter básico, certinho? Antes da gente poder encerrar, deixa eu só chamar a atenção de você para uma coisa aqui. Toma cuidado. Quando o ácido for fraco e a base for fraca também, não tem como a gente prever o caráter do sal, certinho? Então, isso vai depender do Ka e do Kb de cada um deles, as constantes de ionização, que não é o assunto desse vídeo, certinho? Então, cuidado. Se o ácido e a base forem fracos, o sal pode tanto ser neutro, se eles forem fracos igualmente, como o sal também pode ser ácido ou básico. Porque às vezes, por mais que os dois sejam fracos, o ácido, por exemplo, pode ser um pouquinho mais forte do que a base. E aí o sal vai ser levemente ácido. E pode acontecer o contrário também, tá? Então, cuidado. Ácido e base fracas, não dá para a gente prever o caráter do sal. A gente precisa de uma informação a mais, que é a informação do Ka e do Kb. Ka do ácido e o Kb da base. Certinho? Era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado para que você entenda como que a gente determina o caráter de um sal
e com isso você consiga acertar as questões daquele tipo que eu te mostrei no início dessa aula. Eu queria te pedir mais um favor, que é que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse formato de vídeo, desse formato de aula. Se você gostou, se deu para entender. Você pode colocar também qual conteúdo que você quer ver por aqui, que vai me ajudar muito a programar os próximos vídeos. Te agradeço demais. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo e até o próximo vídeo.